Olá pessoal, bem-vindos a mais um de Frente com Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura de setores de saneamento básico, energia elétrica e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre a privatização da Sabesp, que acabou de acontecer, então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo, e se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Vamos lá. Eh, Bem, aconteceu a privatização, finalmente, né. Eu vou tentar colocar aqui a estruturação das minhas ideias de acordo como está estruturado o documento, né, e a gente sempre traz a conclusão na frente, e embaixo vem os argumentos. Então, assim, a primeira conclusão é que a gente permanece com a recomendação de compra, tá. Geralmente as pessoas perguntam: "Ah, ainda dá tempo? Tá, já foi tudo?" Olha, para mim ainda tem tempo, e eu vou explicar aqui o porquê. Achamos a materialização da privatização como um evento de maior importância para a tese, tá? E aqui é aquela história, né? Antes da privatização acontecer, sempre tem um risco de acontecer alguma puxada de tapete, alguma virada de mesa. Às vezes o governador desiste, como aconteceu no passado, às vezes tem uma canetada da justiça. Mas agora, finalmente, aconteceu, né? Então, assim, ainda que você pague um pouco mais caro, aliás, bem mais caro do que quando a gente começou a recomendação do case, eu acho que ainda dá tempo de ganhar alguma grana, né, a gente vai mostrar isso aqui ao longo do documento. Eh, Isso é claro que isso não deve vir sem alguns riscos e a gente vai apresentar esses riscos ao longo do documento. O que que acontece? Vocês já devem estar carecas de saber que existe um múltiplo aqui que a gente olha muito, que é o EV, que é o valor de mercado e a dívida, divididos aí pela base de remuneração da empresa, tá. Eh, Hoje, aos atuais níveis de preço, esse múltiplo está em uma vez. Tá? E aqui, como a gente coloca aqui, ó, como podemos perceber na tabela abaixo, o atual nível de preços não precifica a evolução da base de investimentos e nenhuma reprecificação do case em termos de múltiplos. Porque o que que acontece? Existe a maneira fácil de tentar avaliar esse case e existe a maneira difícil, né? A maneira difícil seria o método do fluxo de caixa descontado, que você faz um modelo com 1 milhão de premissas, 1 milhão de abas, 1 milhão de coisas, e você vai acompanhando, né? E você tem que atualizar esse modelo todos os anos, e às vezes erra, às vezes acontece outra coisa. Essa aqui e existe um método mais fácil, que ele é mais simples de se entender, mas eu acho que conta com a história, né, que a gente espera que aconteça ao longo do tempo. Tá? Quando a gente olha essa base de remuneração aqui, é a base que foi anunciada pela empresa, né, para a formação da tarifa da empresa privatizada, né? Essa base está em 74 bi. Como vocês sabem bem, a empresa deve investir aí mais 70 bi ao longo dos próximos anos. Então aqui a gente faz o exercício considerando esses 60 bi, 70, 68 bi até 2030. Tá? Então a gente faz aqui uma mera média aritmética de quanto é que a empresa deve investir até o fim do ano. Perceba até que a gente foi um pouco conservador aqui, né? A gente tira o endividamento e a gente considera um múltiplo de saída, né, dentro desse processo. O múltiplo que a gente usa é de uma vez a base ou até 1,2 vezes a base, que é um múltiplo medíocre, tá? Para um case privado razoavelmente bem tocado. E quando a gente faz esse exercício, né, pensando aqui na evolução da base, se a empresa permanecer, eh, negociando a uma vez a sua base, a gente está falando aqui de para o ano que vem aí pelo menos 20% de upside, né, 20, 40 para 2026 e por aí vai. E caso exista uma reprecificação do múltiplo, o que é algo super comum em case de privatização, que buscam mais eficiência, que busca corte de custo, que busca reduzir perda, que busca melhor governança, que busca tudo aquilo que um acionista privado deseja, em algum momento o mercado fala: "Cara, eu não vou mais pagar 0,6 vezes ou 0,7 vezes nessa base", como era o caso da empresa quando ela era estatal, quando ela valia lá, pô, R$ 38 quando a gente começou a cobrir, começou a cobertura da empresa, né, lá em 2021. E isso a gente tem vídeo, está gravado, então espero que vocês já tenham visto. Eh, então, assim, a maneira simples é: existe uma evolução da base esperada e existe uma possível reprecificação do múltiplo, né, que hoje está em uma vez. Então perceba que essa reprecificação do múltiplo de uma vez ainda não considera tudo aquilo que está por vir.
né, a ação andou bastante, saiu aí de no início do ano, acho que estava uns R$ 50, 50 e poucos reais, e agora já está 80, né. Então, assim, a ação andou bastante, precificou muita coisa, mas eu acho que ainda não precifica a evolução da base, assim como a reprecificação do múltiplo. A parte boa de falar sobre isso é que, em teoria, né, a privatização já aconteceu, agora é só esperar a cena dos próximos capítulos, né. Então é isso, eu trouxe primeiro a conclusão, espero que vocês tenham entendido a conclusão, vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da coisa. Quais são os riscos? Quer dizer que, pô, a Sabesp é uma nota de 100 no chão que eu vou chegar, pegar, botar no bolso e ganhar dinheiro? Não, tudo tem risco, né, afinal de contas é renda variável, né. Então, assim, quais são os riscos? O primeiro risco é o risco de execução, né. Apesar da Equatorial ser um case muito bom desse tipo de negócio, pode ser que a execução do plano de negócio não seja tão interessante quanto a gente imagina. Pode ser que, cortar custos e praticamente dobrar a base de investimentos em 6 anos não é uma tarefa trivial, né. Então, eventualmente, os ganhos de eficiência podem ficar aquém do esperado e a execução dos investimentos pode não se materializar. Então esse é uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá. Regulatório. Poxa, se a base ela de ativos ela vai praticamente dobrar, e essa base ela precisa ser remunerada, em algum momento isso aí vai bater na tarifa, tá. Apesar de existir todo um arcabouço ali para reduzir a tarifa para os mais pobres, os recursos arrecadados e os dividendos vão para fins de modicidade tarifária, mas assim, alguma coisa vai passar para o usuário. A gente vamos ver aqui quanto é que vai ser, mas isso não deixa de ser um risco, né. Vale lembrar que, assim, num cenário pessimista, a Arcesp pode não reconhecer totalmente os investimentos que estão sendo colocados dentro da base. É uma possibilidade. Pode ser que não aconteça? Tomara, mas é uma possibilidade. Jurídico, isso aqui eu acho que é bem complicado, né. Quem leu o meu Morning Call, viu que o Partido dos Trabalhadores apresentou um ADPF, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, em relação ao processo de privatização. Aí existe o sorteio ali dos juízes, caiu na mão do Cristiano Zanin, que é um dos ministros do Supremo, e só que ele estava de férias, né? Então isso caiu na mão do ministro Barroso, né? Luiz Roberto Barroso. Ele mandou esse tema para a Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral da União disse que estava tudo ok com o processo de privatização, assim, não tem para que judicializar, etc. Só que resta parecer final do ministro Cristiano Zanin, que deve voltar de férias, e a Advocacia Geral da União, que basicamente digamos assim, o advogado da Presidência da República, ele disse que não concorda com esse processo de privatização. Então, assim, vamos ver o que acontece, tá. Então, isso aqui é um tema, é um ponto de atenção que a gente tem que acompanhar, mas, assim, o que eu coloco aqui é o seguinte: qualquer reversão do projeto de lei, após todo esse evento, assim, seria algo inédito. Assim, eu nunca vi na minha vida, assim, nesses mais de 10 anos que eu estou no mercado, eu nunca vi, mas se tratando do Brasilzão da massa, né, a gente tem que ficar de olho. Por último é Guarulhos, né, o Tribunal de Justiça suspendeu a lei municipal que autorizava a inserção do município no bloco econômico de atuação da Sabesp. Aí o que eu coloco aqui, cara, Guarulhos representa 4% da receita da Sabesp como um todo, e caso não decida participar do bloco, a empresa deverá seguir comprando água da Sabesp e possivelmente terá que remunerar os investimentos feitos pela empresa no atendimento do serviço. Então, assim, não querer participar desse bloco econômico, principalmente depois de já ter aceitado, né, a Câmara Municipal já ter aceitado o ingresso dentro da URAI, isso vai trazer uma dor de cabeça para o próprio município, né. Então aqui está o cronograma da oferta, né, dia 22, ou seja, na próxima segunda-feira, existe a conclusão do processo de ações. A demanda foi de 190 bilhões versus uma oferta aí de 14 bilhões, tá. Então, assim, o rateio foi bem grande e ao fim desse processo, o governo do estado de São Paulo sai de uma participação de 50,3% da empresa para apenas 18%. E, como amplamente discutido, o Grupo Equatorial vai passar a ser o acionista de referência do case. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai só ganhar dinheiro, tá tudo certo, é só correr para o abraço? Fique calmo, porque essa operação ainda precisa do aval do CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É, é pouco prova é eu nunca vi um processo de monopólio natural sendo negado pelo CAD, porque o CAD, ele digamos assim, é um órgão antimonopólio. Aí você vai falar: "Pô, mas a Sabesp já é um monopólio". Sim, já é um monopólio, mas é um monopólio regulado. Ou seja, por ser um monopólio regulado, a empresa, ela não exerce o seu poder de monopólio em cima do consumidor. Quem faz essa regulação é o órgão regulador. Então, achar que pode existir algum tipo de problema aqui, assim, seria novidade, partindo do princípio que o monopólio da empresa já é regulado.
Então, assim, como é que ela conseguiria exercer o poder de monopólio, entendeu? Então, assim, eu não me recordo de nada indo contra esse processo de privatização partindo do CAD, né. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, que isso aqui deve demorar até 60 dias, então, assim, a gente deve ficar aí 2 meses sem grandes notícias do case da Sabesp, né, pelo menos no que depender do parecer do CAD, e depois disso, assim que a Equatorial assumir a empresa, ela deve apresentar um projeto de 100 dias aí, falando de eficiências e coisas assim, né, dos primeiros passos a serem feitos, eh, para a empresa, né. E aqui outra coisa que eu coloco é o seguinte, por que que São Paulo é diferente, né, o que que tem de diferente em São Paulo? Operar cases de serviço público aqui em São Paulo, energia elétrica, telecomunicações, internet e consequentemente, saneamento, ele traz muitos desafios, mas ele traz muitos benefícios únicos também, né. No que diz respeito ao desafio, o quê? É o tamanho de tudo, né, é uma cidade com 20 milhões de habitantes, o estado de São Paulo como um todo aí tem praticamente 40 milhões de habitantes, então assim, é tudo muito grande, né. Mas em compensação, o estado de São Paulo ele tem 31% do PIB nacional, 46 milhões de habitantes, 36% do PIB. Então assim, ele é o estado mais rico da federação, é um estado razoavelmente populacionalmente concentrado, então isso tende a trazer escala para a operação desse tipo de serviço, né. Quando você faz uma ligação de saneamento num condomínio com 3 torres e, pô, 300 apartamentos, é mais fácil do que, sei lá, fazer isso no interior de uma cidade do Piauí, em que, pô, tem uma casinha aqui, outra casinha ali, outra casinha ali. Na média, as pessoas também têm uma base salarial maior, então, se tem uma base salarial maior, elas toleram pagar contas mais altas, em teoria, a inadimplência também seria menor. Então, assim, tem uma série de benefícios, as perdas também, os calotes, eles tendem a ser menores. Então, assim, existe uma série de benefícios que somente São Paulo traz em relação ao resto, do Brasil. Rio de Janeiro também deveria ser assim, mas não é, por razões diversas e que fogem ao objetivo aqui dessa conversa. Então aqui eu coloco aqui algumas alavancas de valor muito interessantes a serem exploradas, né. Então assim, Sabesp tem o maior custo anual por colaborador, né, entre todos os players privados do setor. A perda, ela não perde por tanto em relação às demais, e margem EBITDA ela tem a menor também, né. Então assim, tem aqui uma série de alavancas interessantes a serem exploradas nos próximos anos. E por último eu coloco aqui o case da Equatorial, né. A Equatorial, ela é um case, já falei aqui várias vezes, eu não sei se tem alguém aqui vendo meu rosto, minhas ideias pela primeira vez, mas essencialmente a Equatorial é um case cujo valor se multiplicou por 30. E por quê? Porque você se lembra quando no início da minha explanação eu mostrei aquela tabelinha lá embaixo, lá em cima, perdão, mostrando a evolução da base de remuneração e a reprecificação do múltiplo? Foi exatamente isso que fez a Equatorial multiplicar 30 vezes de valor. Claro que teve investimento em transmissão, teve compra de geração, teve uma série de coisas, mas a história da Equatorial está muito relacionada a isso. A compra de distribuidoras de energia elétrica quebradas e o respectivo turnaround e reprecificação desses ativos, tá? Fizeram isso aqui com uma série de estados, cara, Maranhão, Alagoas, Amapá, Goiás, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, e historicamente eles fazem isso muito bem, tá? Eu entendo que, no último ano o Rio Grande do Sul não tá legal e tal, mas na média eles fazem um trabalho muito bom e o gráfico aqui da ação fala por si só. Eh, então é isso, tá? E como eu já falei muitas vezes, né, o nosso primeiro relatório foi de 2021 e se chamava Explorando um Oceano de Oportunidades. E por que que eu uso essa expressão, o oceano de oportunidades? Porque eu vejo o segmento de saneamento muito parecido com o segmento de distribuição de energia elétrica 20 anos atrás, em que tudo era estatal, ou seja, quase tudo era estatal, um monte de empresa quebrada, um monte de empresa ineficiente, um monte de brasileiros sem o atendimento do serviço público, e agora essa mesma história, claro, com as suas especificidades, seus desafios, deve ser contado, por parte do setor de saneamento, tá. Então, assim, a privatização da Sabesp, eu acho que é a primeira privatização que acontece dentre os cases de capital aberto, né, a Copasa permanece estatal, a Sanepar permanece estatal, mas se a gente olhar pelo que aconteceu no setor de distribuição de energia elétrica, praticamente 100% da indústria está privatizada, tá, excluindo a CEMIG e a Celesc. E, enfim, quem entrou lá atrás ganhou dinheiro. Como eu já falei muitas vezes, eu acho que com todos os seus riscos e desafios, o case da Sabesp deve ir na mesma direção, tá bom?
Então é isso, gente. E assim, a partir de 2029, 2030, quando o grosso dos investimentos já deve ter acontecido, a empresa deve se transformar num case de pagamento de dividendos, né, um pouco antes talvez, mas, enfim, é uma história muito interessante a ser contada. E se antes existia esse risco de vai privatizar ou não, a priori, né, o negócio acabou de acontecer. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, se tiverem dúvidas coloque aqui embaixo, e é isso, até a próxima.